Boa noite, pessoal. Eu tô voltando aqui porque ficou faltando fazer para vocês a questão 3 e 4, a explicação, e houve necessidade de eu estar fazendo a correção novamente da questão 2, da média que eu passei errado para vocês. Aí, como eu já teria que fazer a 2, a 3 e a 4, eu vou fazer então aqui desde o início para estar recapitulando e manter as 4 alternativas bem explicadas num único vídeo, beleza? Então, eu vou dar início aqui então na questão 1, no qual ela fala assim: que em uma propriedade de 900 hectare, havia em dia 31/12/97, 700 bovinos. Um teste de tuberculina realizado nesta data revelou 105 animais reagentes, desses 700, né? Outro teste de tuberculina realizado em 31/12/98, ou seja, exatamente um ano depois, revelou a presença de 120 reagentes. No ano de 1998, ou seja, durante o decorrer do ano, nasceram 300 bezerros e morreram 40. Não havia natimortos, então não havia nascimento de animais mortos, né? Todos nasceram vivos. Das 40 mortes, sendo 20 por tuberculose, no qual fazia parte dos casos antigos. Então, se essa morte ocorreu em 1998, são casos antigos, faz parte dos animais positivados em 97. Eu já passei aqui para o quadro para dar uma adiantada. Então, ele passa para gente que a área são de 900 hectares, que a população no dia 31/12/97 é constituída por 700 bovinos. O primeiro teste realizado nessa data, né, em 1997, mostrou para gente 105 animais reagentes. O segundo teste, realizado um ano depois, mostrou 120 reagentes. Durante 1998, nasceram 300 bezerros e morreram 40 animais. Desses 40, 20 por tuberculose. Então, a gente pode dizer também que, no caso, a população, em 98, foram os 700, mais os 300 nascidos, que no caso a gente sabe que são 1.000, o porquê 700 mais os 300, porque se trata da mesma propriedade em circunstâncias diferentes. Se nasceram animais, tiveram os pais desses animais, né? E não teria o porquê a gente não considerar esses bovinos se eles fazem parte da propriedade. Aí, desses 1.000, nós podemos subtrair 40, que foi o total de mortos. Então, a população em 31/12/1998 era constituída por 960 animais. 960 bovinos. Então, a gente vai agora começar a alternativa 2. A alternativa A. Então, para dar uma adiantada aqui, eu já coloquei, né? Ele tá pedindo pra gente o índice demográfico no ano de 1997 e 1998 separadamente. No caso aqui, a gente vai começar, então, por 97. Tô fazendo uma sombra aqui, mas, ó, 97. E o índice demográfico é bem simples, né? É só a gente fazer o número de habitantes nessa mesma data, nesse mesmo local, dividido pela área dessa data e desse local no qual esses animais estão alojados. Então, o número de habitantes, ele passa pra gente que em 1997 eram 700 bovinos, dividido pelos 900 hectares, a gente faz essa continha. Lembrando que índice demográfico não se trata de porcentagem, então a gente vai ter a divisão de 700 por 900 é igual a 0,77. Esse é o índice demográfico do ano de 1997. Agora, dando seguimento, a gente vai fazer o de 1998. Então, se trata da mesma coisa, o número de habitantes da mesma data e no mesmo local, dividido pela área que eles estão alojados. A população nessa data são os mesmos 700 que habitavam anteriormente, mais os 300 nascidos, menos
o 40 de mortes. Então, a gente tinha somado antes que a população em 98 era de 960 animais, dividindo pela mesma área de 900 hectares, porque se trata da mesma propriedade. A gente tem, então, né, 960 dividido por 900, o valor de 1,06, o índice demográfico. Dando seguimento aqui, então, agora ele pede pra gente, na B, o índice vital de Pearl. O índice vital de Pearl, a gente... é uma continha bem simples também, no qual a gente vai fazer a divisão de um número total de nascidos dividido pelo total de mortes. E a gente vai obter o resultado do IVP. Então, o número total de nascidos, nós sabemos que foram 300, dividido por 40, que foi o número total de mortes. A gente vai obter, então, 7,5, o IVP. Na alternativa seguinte, ele pede pra gente o índice de mortalidade proporcional. O índice de mortalidade proporcional, a gente vai fazer o número de mortes por uma causa X, por uma causa específica, dividido pela população no qual houveram mortes, né? Na população que morreu. Como se trata, então, como a gente está falando, então, da tuberculose, então, a causa específica seria a tuberculose, e a gente sabe que foram 20 os casos de morte por tuberculosos, dividido pelo total da população que morreu, então, foram 40, porque a gente soma os que morreram por essa causa, mais os que morreram por todas as outras causas. De todos os índices, o índice de mortalidade proporcional, por se tratar de proporção, é o único índice que nós transformamos o resultado em porcentagem. Então, a gente faz essa divisão vezes 100. A gente obtém, então, 20 dividido por 40 vezes 100, a gente vai obter o IMP de 50%. Então, o índice de mortalidade proporcional para a tuberculose é de 50%. A cada 100 mortes, 50 são tuberculoses. Já dando uma adiantada aqui, então, na DEA, ele vai pedir para a gente o coeficiente de prevalência da tuberculose na data de 31/12/1997. Então, agora a gente já começou a se tratar... aqui tá com uma sombra, mas a gente já começou a se tratar dos coeficientes. Então, a gente já sabe que todos os resultados serão em porcentagem. E o coeficiente de prevalência, a gente vai fazer o número de casos de doença X, de doença específica, dividido pela população exposta ao risco nesse exato momento, vezes 100. Como se trata da data de 31/12/98, a gente sabe que o total de positivos, né, o total de animais com essa causa, com a tuberculose, era de 120, dividido pela população nesse exato momento exposta. Quem que é a população exposta? Todos os bovinos que estão tendo contato com esses tuberculosos. Então, a gente sabe que são 960. Vezes 100, porque queremos a porcentagem. A gente vai obter, então, o coeficiente de prevalência de 12,5%, que seria o mesmo que a gente dizer 125 por 1.000. A cada 1.000 animais, 125 tem a prevalência da tuberculose no ano de 98. Na seguinte, então, na E, agora ele quer saber a mesma coisa, o coeficiente de prevalência da tuberculose, só que agora no dia 31/12/97. Então, o coeficiente de prevalência da tuberculose em 97, a gente vai fazer a mesma questão, que são os números de casos, os números registrados de animais com essa doença. A gente sabe que eram 105, dividido pela população nesse exato momento, que é 700, né, tranquilinho, vezes 100 para transformar em porcentagem. A gente tem, então, que o coeficiente de prevalência
foi de 15%. Agora, E vai estar querendo saber o coeficiente de incidência da tuberculose em 1998. É muito parecido, até acontece de confundir com o coeficiente de prevalência, mas diferente do população exposta, a gente faz o número de novos casos da doença X, da doença específica, que no caso é a tuberculose, dividido pela população no meio do período ou média da população. Aqui, então, o número de novos casos da doença X, a gente pode até dar uma confundida, né? Inclusive, foi o que eu fiz na primeira vez que eu expliquei a questão para vocês. O por isso de eu estar regravando também é que ele fala pra gente que no dia 31/12/1997, eram 105 o número de positivos. No ano seguinte, no dia 31/12/98, o total de positivos era 120. Entretanto, desse ano para esse, obtivemos 20 mortes pela causa da tuberculose. E esses 20 faz parte do grupo de 105, porque foram casos anteriores a esses positivos. Então, se esse grupo de positivos aqui pode ou não fazer parte desse grupo de positivos que podem ter tido a permanência da doença, então a gente entende que o número de novos casos é 35. Você fala, eita caramba, como assim? Vamos lá. Supondo uma propriedade que tenha 3 vacas, a vaca número 1, a vaca número 2 e a vaca número 3. Essa é a população no dia... Essa é a população, né? No dia 31/12/97, foi feito um teste, a vaca 1 deu positivo, a vaca 2 deu positivo, a vaca 3 não deu positivo, então ela deu negativo. No ano seguinte, no dia 31/12/98, eles iriam refazer o mesmo teste. Porém, a vaca 2 e a vaca 3 teve cria. E nasceu a vaca 4, a vaca 5 e a vaca 6. E a vaca 1 morreu por tuberculose. Então, a vaca 1 morreu pela tuberculose. Já a vaca 2 manteve, né, permanece viva e novamente faz parte do grupo dos positivos. A vaca 3, que antes tinha dado negativo, aqui no caso a vaca 4 e a vaca 5 não existiam, elas nasceram no decorrer do ano. Então, a vaca 3, que antes tinha dado negativo, agora deu positivo. Já a vaca 4 deu negativo, a vaca 5 deu negativo e a vaca 6 deu positivo. Aí eu te pergunto, quais são o número de novos casos positivos? A gente sabe que aqui tivemos 2 positivos, aqui tivemos 3 positivos. Você pode pensar, então, que o número de positivos, novos casos, né, foi 1, porque aqui era 2 e passou a ser 3. Então, se era 2 e no ano seguinte são 3, um novo caso? Só que não. O porquê que não é um caso, a gente não pode falar que foi um novo caso? Porque desses 2 anteriores, um deles já não faz mais parte, porque morreu. E
a 3, que nem era positivada, se tornou positivada. Então, ela já é um novo caso positivo. Então, esse é o primeiro. A vaca 4, a vaca 5 agora existem, mas deram negativo. A vaca 6 é um novo caso de positivo. Então, ela é o segundo. Então, embora em 97 tivemos 2 positivos e em 98, 3, o total de novos casos são 2. Porque é o total de casos, que é 3, menos o total de mortes por esse caso. Entendido isso agora, então, sabendo que em 97 tivemos 105, desses 105, 20 morreram por tuberculose, e um ano depois tivemos 120, a gente sabe, então, que o número de novos casos são 35. Porque dos 120 positivados, 85 podem sim fazer parte dos positivados um ano anterior, dividido pela população média do período. A população média do período é bem tranquilo, né? A gente faz a primeira população mais a segunda população dividido por 2. Tudo isso vezes 100 porque queremos em porcentagem. A gente tem aqui, então, né, 35 dividido por 830 vezes 100. A gente obtém aqui, então, que o coeficiente de incidência da tuberculose em 98 foi igual a 4,21%. Espero que tenha ficado claro. Agora a gente vai passar para a próxima. Na seguinte, agora ele está pedindo pra gente o coeficiente de mortalidade geral. O coeficiente de mortalidade geral em 1998. Então, a gente vai colocar aqui, né, coeficiente de mortalidade geral. A gente vai fazer o número de mortes por todas as causas. Então, todas as mortes foram 40, dividido pela população média no período, que a gente já sabe que são 830. Tudo isso vezes 100, porque queremos em porcentagem. Então, a gente vai obter, então, que o coeficiente de mortalidade geral foi igual a 4,81%. A gente já está finalizando aqui, então, passando para H, ele quer saber o coeficiente de mortalidade específica para a tuberculose em 1998. O coeficiente de mortalidade específica, nós vamos colocar o número de mortes por causa X, pela causa específica, que foram 20, dividido pela população média ou exposta ao período. Quem é a população exposta? Todos aqueles que estão faz parte do grupo contactante aos tuberculosos. A média disso a gente já sabe que são os 830. Vezes 100 para obter em porcentagem. A gente tem aqui, então, que o coeficiente de mortalidade específica em 1998 foi de 2,4%. Ou a gente pode dizer 24 por mil. A cada 1.000 animais, 24 tem a coeficiente de mortalidade específica para tuberculose em 98. A penúltima, então, que é aí, ele pede pra gente o coeficiente de letalidade da tuberculose para 1998. O coeficiente de letalidade é um que costuma causar bastante dúvida. Ele é um pouco confuso, mas, ele vai pedir pra gente o número de mortes por essa causa X. Então, o número de mortes por tuberculose. Já vou colocar aqui, então, que foram 20, dividido pelo número de indivíduos com essa causa.
A gente tem que em 1998, o número de indivíduos com essa causa era de 120. Porém, ele não quer saber o coeficiente de letalidade da tuberculose no dia 31, no dia que foi realizado e positivado esses 120 animais. Ele quer saber o coeficiente de letalidade da tuberculose para o ano de 1998. O ano de 1998 é constituído por 12 meses, então a gente tem que contar todas as ocorrências que podem ter tido durante o ano. Qual foi a ocorrência que teve durante esse ano? Esses 20 animais que também eram positivados, que vieram a óbito por esta causa. Então, eles fazem parte dos animais com essa letalidade. Então, a gente vai colocar aqui mais 20 vezes 100. Então, a gente vai ter 20 dividido por 140, que são o total de positivos no dia 31/12 de 1998, mais as 20 ocorrências de morte por tuberculose durante o ano de 98, porque se morreram de tuberculose, eram positivos para essa doença, né? A gente vai ter aqui, então, 14,28%. Esse é o coeficiente de letalidade. Para finalizar aqui, então, a gente vai estar colocando o coeficiente de natalidade geral, que é constituído pelo número de nascidos vivos, no qual todos os nascidos foram vivos, né? Não tivemos ocorrência de natimortos. Então, são 300, dividido pela população média no período. A população média a gente já sabe que é 830, vezes 100 para obter o resultado em porcentagem. A gente tem, então, que o coeficiente de natalidade geral para 1998 foi de 36,14%. Com isso, então, finalizamos o exercício número 1.